Irmãos, nós estamos numa série que nós iniciamos domingo passado, On para o Rei, os chamados de Jesus, On, amém? Está on para o Rei aí? O pai está on, o pessoal fala aí, né? Então você está on, você está ligado, você está dizendo sim para Jesus? Amém? Então vamos compartilhar um pouco sobre isso aqui, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós pedimos espírito de sabedoria e de revelação, abre os olhos do nosso entendimento, ó Pai, em nome de Jesus, para a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é vida, ela transforma, em nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada, né, irmãos, nós falamos aqui no início dessa série. Então, nós estamos falando aqui sobre chamado, amém? Você dizendo, em outras palavras, dizendo sim para os chamados de Jesus, ou para os chamados do Rei. Nós falamos na semana passada, vamos reforçar aqui hoje, que o chamado de Jesus não é um convite casual, mas é uma convocação. Na Bíblia, quando fala de chamado, tem um peso de convocação. Talvez você muitas vezes vê a palavra chamado e você coloca como se fosse um convite ali, qualquer. Não, mas tem um nível de autoridade, uma convocação. Quem está chamando é Jesus. Amém? Nós vimos aí também que muitas pessoas imaginam que o chamado de Jesus para nós é apenas para a vida eterna. Ou seja, você deixar de ir para o inferno para um dia ir para o céu. Não, mas ali é uma reconexão com o propósito eterno de Deus. É o primeiro chamado para nós, é o chamado para a vida eterna, é um chamado muito importante. Mas a partir desse primeiro chamado, nós somos reconectados a um propósito maior. E falamos aqui que como está interligado esse propósito da vida eterna com o chamado de Jesus para amarmos. Então, o chamado para amarmos não é uma sugestão de Jesus para a igreja. Então, se nós reconhecemos Jesus como autoridade, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, se nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, nós então precisamos entender que aquilo que Ele está nos convocando a fazer é uma ordem. E a igreja precisa, novamente, ter esse coração submisso àquilo que Jesus está chamando. Então, Ele nos chama para a salvação, nos reconecta ao propósito eterno, e o propósito eterno, um dos aspectos do propósito eterno é que nós venhamos amar como Ele nos amou. Amém? 1 João, no capítulo 3, verso 14, diz: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Então é um sinal, existem sinais de pessoas que realmente creram em Jesus, que passaram da morte para a vida. É se nós então amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Então, se você tem ódio por alguma pessoa, infelizmente a coisa não está boa para você. Verso 16: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida por nossos irmãos. Eu tenho refletido muito, sobre algo aqui que é muito profundo e muitas vezes nós passamos e somos superficiais na avaliação. É que o que esse texto está falando para nós é uma coisa muito profunda. Ou seja, da mesma maneira que Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quanto mais dar uma carona, Quanto mais pagar uma inscrição, dar a vida pelos nossos irmãos. Amém? Verso 17: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Em ação e em verdade. Amém? Então isso é algo muito interessante, que o Evangelho está nos desafiando. Agora, algo muito importante. Sem respondermos ao primeiro chamado, ou seja, o chamado da vida eterna, jamais podemos amar como Jesus nos amou. Por quê?
porque Ele é a fonte que nos capacita a amar. Quando nós nascemos de novo, nós somos reconectados a essa fonte de amor. E porque fomos reconectados a essa fonte de amor, nós podemos amar como Ele nos amou. Toda vez que nós ainda estamos com a mentalidade que eu não consigo amar, é porque você não entendeu que você está conectado a uma fonte de amor. Sem estar conectado a essa fonte de amor, é impossível você amar. Estando conectado nessa fonte de amor, é impossível você não amar. A questão é estar conectado na fonte. É a decisão de obedecer a Ele e viver uma vida de amor. Nós vamos entender na Bíblia que o amor não é um sentimento, mas é um caminho que nós andamos. Ele se torna uma forma de nós pensarmos e resolvermos tudo na vida. Amém? Então isso é algo muito importante. Amar não é opcional, é um mandamento e é a prova que nós aceitamos um chamado muito importante que nós vamos falar hoje aqui, o chamado para sermos um discípulo. Amém? Agora tem um outro assunto que eu tenho meditado muito, é sobre fundamento. Eu falei um pouco aqui com os irmãos da semana passada. Quando nós vamos falar vamos fazer um aconselhamento pastoral, nós precisamos entender que tem alguns fundamentos, algumas bases. Então, se eu estou falando com um cristão, significa que eu estou debaixo de uma base, a palavra de Deus. E, por exemplo, Jeremias capítulo 6, verso 16 diz o seguinte: assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, diga caminhos antigos. Pergunte pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso, mas vocês disseram, não seguiremos. Ou seja, aqui Jeremias está falando algo, Tiago fala algo muito importante, que a religião perfeita, pura e imaculada, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições, das suas necessidades, e se guardar da corrupção do mundo. Ou seja, o mundo está tentando corromper a igreja, e o chamado nosso nos guardar da corrupção do mundo. Ou seja, voltar às veredas antigas, aos caminhos antigos. Mas o texto está sendo muito claro aqui, sigam esses caminhos antigos e vocês vão encontrar descanso. Mas aqui diz algo muito forte. Mas vocês disseram, não seguiremos. Todas as situações da nossa vida têm o caminho de Deus para nós seguirmos. E quando nós seguimos a forma de Deus, resolver aquilo, tratar as situações, nós encontramos o descanso. Mas quantas vezes nós falamos, não seguiremos? Deus está dizendo, você tem que viver assim. As coisas funcionam dessa maneira. Mas muitas vezes nós dizemos o quê? Não vamos seguir não. Não vamos seguir não. Isso é algo muito, muito sério. Por exemplo, quando se fala de relacionamento, se eu sento com você para aconselhar seu casamento, se eu sento para você para falar com você de relacionamento, existe um fundamento aqui que não pode faltar. Qual que é o fundamento? Todo casamento é baseado em aliança e amor ágape, amor sacrificial. Todo o restante da construção, esse é o fundamento da construção. Todo o restante da construção só vai ter êxito se estiver debaixo desse fundamento. Então, quando eu falo com você e não tiver isso bem estabelecido, que casamento é aliança e amor sacrificial, qualquer outra coisa que eu vá falar com você de casamento não vai funcionar. Então, o que eu digo para ti? Esse casamento mais cedo ou mais tarde vai fracassar. Ele pode estar bonitinho, ele pode ter uma boa maquete, ele pode ter uma boa aparência, vocês podem estar parecendo que no Instagram está tudo bonitinho, beijinho, amor, love, mas uma hora ele vai fracassar. Por quê? Porque ele não está com o fundamento correto.
Existe um fundamento para sustentar um casamento, existe um fundamento para estabelecer um relacionamento. No começo ali eu posso me relacionar ali com, por exemplo, o Anderson, com presbíteros aqui na igreja, nós estamos felizes, e você está vendo a teologia, e você gosta da graça, e você gosta de mim, e você gosta da igreja, e está tudo maravilha, porque está tudo indo bem. Mas o que vai garantir esse relacionamento chama-se aliança e amor sacrificial. Porque vai chegar o dia mau, vai chegar o dia que não está tão bom, vai chegar o dia que dá algum conflito, vai chegar o dia que tem alguma diferença, vai chegar o dia da falha. E o que vai sustentar? Aliança e amor incondicional. Nunca case com uma pessoa que não entende o que é aliança e o que entende que é amor sacrificial. O que vai sustentar o casamento na hora da doença é uma aliança de amor incondicional, porque hoje você está forte, você está legal. Imagine se o que fez a sua esposa casar com você, porque você é alguém que ia para academia, treinadinho, tanquinho, tipo eu, tanquinho de guerra, irmão. Guerra não é brincadeira, tem que ser coisa forte. É ou não é? Tem que perguntar para a pessoa que você está ali relacionando, que sabe vai casar: você vai casar comigo baseado em quê? Ah, não, eu acho você uma pessoa muito bonita, você é um tanquinho, você tem recurso. Opa, isso pode faltar. Para a Fabíola está faltando o tanquinho há anos, ela nunca viu esse tanque. É ou não é? Tem que ter um fundamento, aliança, amor sacrificial. Tem que ter fundamento. Agora, qualquer cristão que não tenha muito sólido, grave isso aqui. Qualquer cristão, vou voltar um pouquinho no outro. Sabe o que eu não fiz? Eu chutar o balde, sumir muitas vezes. Não pense que vocês são uma florzinha de Jesus, não. Não pense que todo dia eu estou muito animadinho para pregar para vocês, não. Não fique achando que você é a ovelha mais rara e melhor do mundo, não. Que é um grande privilégio para mim ter você aqui no rebanho. Da mesma forma que existe liderança abusiva, existe ovelha abusiva. É que evidentemente eu tenho minhas técnicas contra a ovelha abusiva, né? O que sustenta o compromisso? É a palavra empenhada com Deus. É o caráter de Cristo, que está baseado numa aliança, que está baseado no entendimento do amor sacrificial. Certamente você também, tem vezes que você fala assim: meu Deus, fazer o que, né, Senhor? É esse pastor, né? É esse mesmo, tem certeza? Fala direito. Que bom que fosse casamento garantido por 20, 30, eu vou fazer 20 anos de casado esse ano. Que bom que fosse todo dia, né? Só love, só maravilha, cada cena que a gente passa no casamento. É ou não é? O que é que está garantindo esse casamento? Isso aqui, ó, aliança. Palavra empenhada. Você não acha sério o que você disse? Eu empenho minha palavra. Quando eu faço um casamento, existe ali o juramento. Na alegria e na dor, na saúde ou na doença, e vai, fala mais coisa. E até que a morte, e para isso eu empenho a minha palavra no nome de Jesus. Evidentemente que na vida da igreja e na vida nossa existem níveis de aliança, né? Mas nós precisamos estabelecer fundamentos. E outro fundamento importante, que é o foco. Qualquer cristão que não tenha muito sólido o fato de agora Jesus ser o Senhor da sua vida vai fracassar. Vou repetir. Qualquer cristão que não esteja muito sólido no seu coração que Jesus é o Senhor da sua vida, o seu cristianismo e a sua fé vai sucumbir, vai fracassar. Romanos no capítulo 10, versículo 8, diz o seguinte: a palavra está perto de você,
está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, pode publicar lá esse versículo, Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Alto lá, irmãos, um pouquinho. Esse versículo aqui vale a pena a gente entrar um pouquinho nele, porque por parte do corpo de Cristo, ele tem sido assim amplamente confundido. Então, assim, pessoas que às vezes por uma motivação sincera de querer ver várias pessoas sendo salvas, eles começaram a achar então que isso aqui fala, se confessar Jesus será salvo. Então eles fazem um grande evento com música poderosa, onde cada um leva mais um convidado, e aí no final o pregador fala assim, vamos fazer uma oração comigo, e a pessoa não sabe nem o que está acontecendo, e ela acaba orando, confessando a Jesus como Senhor, depois é levado para um lugar e colocado na cabeça dela, você fez essa oração, você está salvo. Mas espera lá, cara pálida, deixa eu falar uma coisa. Primeiro que diz que tem que crer no coração. E Paulo ensina extensivamente no livro de Romanos que no caso de Abraão a fé foi imputada como justiça. Sem fé não adianta. Segunda coisa é que essa parte aqui de confessar, né, a palavra confessar é muito pobre em relação ao que o texto realmente está dizendo. Realmente envolve falar com a boca. Mas no original é homologeu, que no português tem a palavra homologar, que é usado por poucos segmentos da sociedade, mas, por exemplo, na área jurídica, quando duas partes têm uma desavença, um desacordo, e ficam ali brigando, uma hora vamos entrar em acordo? Vamos. Eu abro mão disso, você abre mão daquilo e tal, e eles concordam e faz um termo, eu homologo que isso está certo. Então, homologar vem do grego, que é duas palavras, que é homo e logos. Homo, no grego, significa mesmo, igual. Então, a gente tem, por exemplo, ambiente homogêneo, né? Onde é tudo igual. Então, tudo homem ou tudo mulher, tudo mesmo clima, tudo igual. E tem ambiente heterogêneo. Daí vem essa e logos, que significa palavra, conhecimento, pensamento. Então, o que Jesus está falando se você homologar Jesus como seu Senhor, ou seja, se você tiver o mesmo pensamento que Ele tem, e crer no coração e confessar com a boca, então será salvo. Mas às vezes a pessoa fez essa oração, não creu, muito menos teve a vida alinhada, né? E o que Jesus fala é muito forte. A Bíblia, né, Paulo, em 1 Coríntios 6, ele diz, não sabeis que não sois de vós mesmos, que foste comprado por um preço? Né? E aí Pedro, em 1 Pedro 1,18 diz, não foi com ouro, nem com prata, nem com nada corruptível que vocês foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Então, quando o primeiro passo de me homologar é que ele me comprou. Então, se ele me comprou, então ele é o Senhor e eu sou o escravo, ok? Que hoje tudo é muito politicamente correto, né? Se falar que eu sou escravo, as pessoas vão querer sair da igreja, né? E Paulo, lá em Efésios, diz, eu, o prisioneiro de Cristo. Então, quando ele escreveu aquela carta, ele estava preso em Roma, quando ele escreveu Efésios, e dizem, né, que nos originais, ele estava preso numa condição tão absurda, que ele foi escrevendo aquela carta inteiramente cheio e transbordando do Espírito Santo, mas pela condição que ele estava, ele não conseguiu nem colocar nem ponto e vírgula, de forma que se você fosse ler no original, aquilo, bendito Senhor, Pai de nosso Jesus Cristo, porque não tem nada. Ele escreveu numa condição assim precária, de prisão. Ele fala, eu
prisioneiro de Cristo. E ele várias vezes fala, companheiro nas minhas algemas. E ele fala, né, para os irmãos que ele é servo de Cristo e conservo. Né? E essa palavra servo já é boazinha demais, porque a gente não vê o escravo. Então, Paulo diz que ele é escravo de Cristo e escravo com. Então, aqueles irmãos que você está andando junto, você está algemado, amarrado nas mesmas cordas, né? Então, a Bíblia fala, amarra-me com cordas de esperança. E aí, talvez você pode dizer, mas quando eu vim para a igreja, me falaram que Jesus era meu amigo e que ia dar tudo certo na minha vida. Então, eu vim para a igreja, eu fiz aquela oração lá, porque falaram que Jesus é meu amigo. Então, Jesus, ele andou 3 anos com 12 homens, principalmente, que ele não chamou aqueles homens de amigo desde o começo. Ele não, se você pegar as primeiras mensagens que ele deu, muito bem, juntei 612 aqui para vocês serem meus amigos. Não, ele, vem, anda comigo que eu te farei pescador de homens. Vem, vinha outro, eu quero andar com você, não, mas eu não tenho nem onde dormir, o que você quer comigo? Né? E assim, andar com ele era entregar a vida. E no final do ministério, ele fala, antes de morrer, ele diz, eu já não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigos. Então ele falou, eu já não chamo de escravo, agora eu chamo vocês de amigo, porque o escravo não sabe o que o Senhor está fazendo, porque eu sou o Senhor, eu estou lavando seus pés. Aí ele não para por aí, ele diz, vocês são meus amigos, porque tudo o que o Pai me falou, eu falei para vocês. Então, você converteu hoje, você estava debaixo do jugo do diabo, você era escravo do diabo, escravo do mundo, e você não tinha solução nenhuma na vida, então você ouviu o evangelho, entendeu que não havia solução para você, e você simplesmente creu e aquilo foi imputado por justiça, e você entregou a vida para Jesus, você se alinhou com ele, você homologou a sua vida nas mãos dele. Agora, fazendo essa oração, sim, Jesus, eu confesso com a minha boca que tu és o meu Senhor. Nesse momento você foi salvo por meio da fé, por meio dessa confissão, que não é uma confissão vazia, mas é uma entrega consciente da vida inteira, alinhado com o que ele diz que é para ser. E aí ele já te chama de amigo. Mas você não é amigo ainda, potencialmente você pode ser, e o nível de amizade pode aumentar, né? Ele quer que você comece a andar com ele, e ele fala, à medida que você for recebendo as minhas palavras, meditando nas minhas palavras, lendo as minhas palavras, essa palavra tem o poder de transformar você de dentro para fora e te fazer meu amigo. E aí Paulo, em outra ocasião, eu estou terminando, ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos resgatou. Então, que loucura é essa? Ele nos chamou para ser escravo ou para ser livre? É porque o mundo fala que nos chama para ser livre, mas quanto mais nós somos livres no mundo, mais nós somos escravos. Por exemplo, na década de 60, começou o movimento hippie. Então, eles pregavam amor livre. O que é que eles queriam dizer com isso? Nós podemos fazer sexo com quem quiser. Então, naquela época, ainda estava longe de ser o que é hoje, onde o algoritmo vai levando as pessoas para a pornografia, sem elas quererem, essa força violenta, sabe, que o mundo tem hoje. Por causa desses algoritmos, por causa da internet, por causa de tudo. Mas naquela época que começou amor livre, então aquilo
multidões se envolveram naqueles shows de rock e tudo, por causa do tal do amor livre. E os casamentos foram acabando, alianças foram deixando de existir. E o que se viu nos 30 anos depois é que aquele amor livre, em primeiro lugar, não era amor. Em segundo lugar, não era livre. Mas o Jesus nos chama para uma situação onde nós nos colocamos debaixo do seu jugo. Jugo não é liberdade. O boi tem um negócio que só o jugo só funciona. O boi pode quebrar aquele negócio, ele tem força, mas o jugo só funciona se o boi for para onde o dono dele quer que ele vá. E ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu senhorio. E a medida, a palavra, o ministério da palavra é uma pessoa que é Jesus. Ela tem o poder de ir nos transformando, de ir nos fazendo amigos. Mas se você entregou sua vida levianamente para Jesus, hoje nós vamos ter uma oportunidade aqui no final de cada um renovar os seus votos e cada um repassar e repensar a sua vida. Então Jesus nos chamou para a liberdade, foi para a liberdade que Ele nos resgatou, mas para a liberdade nele, sabe, nos princípios do reino dele. E Jesus está no trono reinando e nos chamou também para reinar com eles, desde que nós saibamos que antes do trono vem a cruz. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Mateus 7:21 diz, irmãos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então você pode dizer Senhor, Senhor, mas é da boca para fora. Mas aquele que recebeu Jesus como Senhor, ele faz a vontade do Pai. Amém? Então, esse conceito do mundo, quanto mais o mundo diz para você o que é liberdade, mais escravo você está. Quanto mais escravo de Cristo você é, mais livre você está. Amém? Agora, além de sermos chamados para a vida eterna e para andarmos em amor, nós recebemos um chamado de Jesus. Então a nossa série aqui é dizer para você que existe algum chamado de Jesus que nós temos que dizer sim, porque lá no início da nossa fé nós dizemos que Ele era o nosso Senhor. Então se você não tem isso muito claro na sua vida, você tem que voltar lá no início. E tem que ter uma definição, algo para a vida toda. Jesus é o meu Senhor. Então isso tem que ser o fundamento, a base da sua fé. Sem essa base, a sua vida cristã vai ser muito fraca. E provavelmente você é um pseudo-cristão e não um cristão autêntico. Porque todo cristão autêntico que experimentou a salvação, ele tem genuinamente Jesus como seu Senhor. Então você pode passar a sua vida fazendo tudo o que você quer, ou passar a sua vida fazendo aquilo que Jesus quer. Amém? Agora é interessante, né, que Jesus nos chama para sermos seus discípulos, e você vai perceber que nesse chamado está também atrelado ao anunciar o Evangelho, a uma missão. Todo discípulo de Jesus tem uma missão. E Jesus ali ele chama os 12. Quando você olha em Mateus, no capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte, Mateus 4, 18, caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Amém? No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Diga, no mesmo instante. Amém? Eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu,
preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, o seguiram. Então aqui nós temos aqui um conceito, muito importante. Jesus chamou, esse chamado aconteceu no cotidiano da vida. Então no nosso cotidiano da vida, Jesus vai nos chamando no nosso dia a dia. Eles estavam fazendo ali atividade que era pertinente à profissão deles, e Jesus chamou eles. Esse chamado foi sem aviso prévio, e eles responderam imediatamente. E é claro aqui que Jesus deu nesse chamado uma missão. Então isso é algo muito importante. Da mesma forma, hoje Jesus está nos chamando para segui-lo. Então esse é o chamado, ser um discípulo de Jesus. E eu quero compartilhar aqui com você um dos princípios muito importantes que nós entendemos, na resposta que temos que dar como discípulo de Jesus. O que significa ser um discípulo de Jesus? O que significa seguir a Jesus? Então ali o texto diz que eles seguiram imediatamente a Jesus. A primeira coisa, ser um discípulo de Jesus, significa dar razão ao Evangelho em tudo nas nossas vidas. Isso é ser um discípulo. 1 Pedro 2,21 diz o seguinte: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. João capítulo 13, versículo 15 diz o seguinte: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Ou seja, Jesus deu exemplo. Jesus foi o nosso modelo, e Ele agora chama cada um de nós para seguirmos os seus passos, as suas pegadas. A ideia de seguir as pegadas de Jesus está presente em vários versículos do Novo Testamento, que nos aponta para a vida de um discípulo, que imita o seu Senhor, que imita o seu Mestre, que imita o seu Salvador. E aqui, irmãos, eu quero chamar você para um ponto muito importante, preste bem atenção. E de todo o coração, isso aqui não é algo pessoal para ninguém. Deixa eu falar algo para você. Eu não sou menino de recado. Quando eu preciso falar com alguém, eu sei o seu número. Se eu não sei, eu peço. Quando eu falo aqui para a igreja, é como um pai que quer alimentar um rebanho, como alguém que quer alimentar a igreja. Amém? E muitos dos problemas hoje não são problemas de são problemas da nossa geração, que precisam ser corrigidos. E algo que eu quero falar aqui para você muito importante: muitas vezes quando algumas pessoas vêm conversar comigo, pedir algum aconselhamento, resolver alguma situação, normalmente as pessoas querem que eu entenda elas. Querem que eu entenda. Agora eu quero falar algo. Nós vivemos aqui nessa comunidade o cristianismo e não o humanismo. E eu quero falar a diferença disso aqui para você. A centralidade do que nós vivemos aqui é o cristianismo, não o humanismo. Então, quando você quer que eu te entenda e responda a partir da sua experiência, das suas dificuldades, do que fizeram em relação a você, você está pedindo para que eu seja humanista e não siga Cristo. E aqui eu quero dar algumas coisas muito importantes aqui nesse comparativo entre o humanismo secular versus o cristianismo. Quando fala sobre o centro da vida, humanismo secular, o homem é o centro e define sua moralidade e propósito. Então, o homem está no centro. É o que essa sociedade está vivendo, o humanismo secular. É o homem no centro. Quando falamos do espírito do anticristo, é o homem 666, é o número do homem. É o homem como Deus. É o homem se colocando como Deus. É o espírito desse século, que permeia a igreja também. Então, quando o Tiago fala para não se corromper com o mundo, é não se corromper com esse espírito humanista, onde nós estamos no centro. Para o cristianismo, Deus é o centro, e a moralidade e o propósito vem dele. Ele é o centro, não você é o centro, não eu o centro, ele é o centro. O que está acontecendo nas igrejas? Os cultos são feitos para agradar as pessoas. A nossa preocupação é saber se o visitante gostou do culto. Evidentemente que nós temos que nos preocupar de as pessoas serem amadas, porque estamos obedecendo a Jesus, mas não se preocupar necessariamente do ponto humanista, que nós queremos fazer como se fosse uma boa apresentação de teatro para alguém gostar. Não.
Nós estamos aqui para agradar o nosso Senhor, isso é cristianismo. Fonte de verdade, humanismo secular, a fonte de verdade é a razão, a ciência e a experiência humana. Essa é a fonte de verdade. O que é verdade é a razão, a ciência e a experiência humana. Por isso que você falar de coisas como sobrenatural, cura, acreditar no impossível, isso para o humanismo secular, até dentro de muitas igrejas hoje, isso é uma aberração. Eu estive pregando há um tempo atrás numa igreja onde, quando eu falava do meu testemunho de cura e de que Jesus cura e que eu creio que Ele cura, alguns jovens saíram da reunião e foram embora. O cristianismo, a fonte de verdade, é a revelação divina na palavra, na Bíblia e em Cristo. Essa é a fonte de verdade nossa. Não é a ciência, não é a razão, não é a experiência humana, mas é a palavra de Deus, é Cristo. Propósito de vida, no humanismo secular, o propósito de vida é a felicidade. Eu estou aqui para ser feliz. Por isso qualquer coisa é motivo para mim parar meu casamento, porque eu não estou feliz no meu casamento. Qualquer coisa me faz parar no propósito de servir, porque eu não estou feliz naquela semana servindo. O propósito de vida é a felicidade, o progresso e o bem-estar humano. Então as pessoas estão querendo fazer de Jesus um lugar para eles apenas terem felicidades, e a felicidade igual do mundo, um progresso social e um bem-estar na sua vida. Enquanto o verdadeiro cristianismo, o propósito de vida é glorificar a Deus, viver para Ele e amar o próximo. Vou repetir. Propósito de vida no cristianismo é glorificar a Deus. Diga glória a Deus. Quando você fala glória a Deus, é que você quer viver para a glória dEle. Viver para Ele e amar o próximo. A moralidade, humanismo secular relativa à moralidade. É tudo relativo, depende de você. Depende do que aquele casal quer acordar. Relacionamento livre. Você viu que agora é tudo acordado. Moramos na mesma casa ou não? Se você olhar os vídeos de internet que os jovens têm se alimentado, você vê claramente ali. Essa semana eu vi um vídeo que o rapaz está ali com a sua namorada. Chega o cara lá que está fazendo o vídeo, ele dá uma cantada na namorada do outro. Aí ela pergunta, ele faz ali a proposta se podia beijar a moça. Aí ela pergunta para o namorado: eu posso beijar ele? Ele fala: pode, claro. Aí o cara do que está fazendo o vídeo beija a namorada na frente do outro, porque eles têm um relacionamento aberto. Mas foi combinado. Que coisa linda! Foi combinado. Isso é moralidade que é de uma vida humanista, onde o homem está no centro e ele define a moral. Mas nós vivemos no cristianismo. O discípulo de Jesus vive no cristianismo, onde que define a moral é Cristo. É Cristo. Relativo, baseado em consenso social e ética humana. Você sabe que a ética muda, né? O que não era ético nas gerações passadas é ético agora. Eu lembro que quando eu era adolescente, quando eu vi a primeira vez um juvenil fumando, eu estava indo para a escola e vi um juvenil, acho que 12 anos, fumando. Para mim foi um grande escândalo. Hoje, né, isso é uma coisa normal. Como está sendo normalizado esse tipo de relacionamento. Daqui a pouco o irmão quer vir conversar comigo e quer que eu entenda ele. Você sabe que nós não estamos tão felizes, nós estamos tendo alguns conflitinhos, então é melhor cada um morar na sua casa, mas nós estamos juntos. E a gente decidiu, porque eu não quero podar a felicidade da minha esposa, então eu decidi que toda sexta-feira ela está livre para curtir com as suas amigas, e se ela quiser ficar com outro cara na sexta-feira, está tudo bem, porque eu amo ela, amo uma ova. Sai, capeta. E sai com força, senão vai sair a tiro.
Mas tá assim, não é à toa que o jovem foi na minha casa e perguntou: pastor, posso fumar maconha na nova aliança? Ele foi na minha casa, sentou no meu sofá e perguntou se podia. Eu falei: pode tomar veneno também. Fica à vontade, só não tem medida segura para veneno. Olha a cabeça do cara, ele estava pensando que a verdadeira liberdade é ele poder vir para a comunidade agora na graça e poder agora uma maconha. Aí um reggae evangélico, né? Curti as ondas com Jesus. Tá. Que Jesus é esse que não é suficiente para dar uma satisfação para você? Você precisa de um bag. E ainda ele vem com a teologia: eu quero saber na nova aliança. Falei: Moisés, você estaria até morto aqui agora. Na nova aliança você pode conversar comigo sobre o assunto. Você está entendendo? Eu escutei uma reportagem hoje que tem jovens da geração Z que não aceitam mais algumas coisas no trabalho e eles se dão férias automaticamente. Eles se dão férias. Que maravilha! No cristianismo, a moralidade é absoluta, não é relativa. Se unirá marido e mulher, é uma só carne, deixarão pai e mãe. Existe fornicação, existe adultério, porque existe uma moralidade absoluta, tudo permeado pelo amor verdadeiro. O destino final no humanismo secular, a morte é um fim definitivo da existência. Ou quem sabe você, da sua criatividade, cria o seu próprio fim de acordo com você quiser. E afinal de contas, você é o Deus do universo. No cristianismo, a vida eterna é com Deus, ou a separação eterna dele. 1 João no capítulo 2, verso 6, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O verdadeiro discípulo de Jesus busca viver como ele viveu, porque tem ele como Senhor. Então, certamente, toda vez que você for vir conversar comigo, eu vou levar você a remeter a Jesus, ao Evangelho. E não vou buscar procurar quem está certo, quem está errado, mas quem está disposto a perdoar. Evidentemente vai ser corrigido certos comportamentos, mas o principal é a restauração da relação. Então, não é uma questão de te entender, é uma questão de reconhecer que existe um Senhor. Que todos os motivos humanos, diante da palavra de Deus, se calem. Você pode ter todos os motivos humanos, eu posso ter todos os motivos humanos, mas que se calem os nossos motivos humanos e que se prevaleça a palavra de Deus, porque somos discípulos de Jesus. Amém? Somos discípulos de Jesus. É isso que permeia os nossos relacionamentos. É isso que permeia os nossos relacionamentos. Amém? Certamente, pai, se você criar o seu filho como Jesus manda, vai dar muito certo. Certamente, se nós vivemos em comunidade como Jesus manda, vai dar muito certo. Certamente, quando nós formos resolver os nossos problemas, as diferenças que temos, os conflitos, e nós pensarmos Jesus e o Evangelho como Ele manda, vai dar muito certo. Mas se nós tentarmos humanizar, tentar entender as nossas razões, você não entende, e você é insensível, e etc. Eu acho que Jesus era muito insensível, por sinal. E eu gostaria que você lesse os evangelhos e pudesse conhecer Jesus de verdade, não o Jesus que nós criamos. Que parece que ele era muito insensível quando chega num episódio de deixa os mortos, cuidar dos mortos, quem me segue. Parece que ele é muito sensível quando ele prega uma mensagem dura e a multidão o abandona e ele fala para os discípulos dele, vocês querem ir também? Parece que ele não era tão sensível assim como muitos querem que ele seja. Muitos até tornaram Jesus meio afeminado na sua cabeça.
Mas Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua tendo seus valores, Ele não vai negociar conosco. Nós é que temos que mudar os nossos pensamentos e adequar os pensamentos nossos aos pensamentos dEle, porque os pensamentos dEle são muito melhores do que os nossos pensamentos. Não veja os pensamentos dEle como algo ruim, os pensamentos dEle são maravilhosos. Os projetos que Ele tem para você, jovem, para estabelecer uma família, a forma que Ele diz que é para fazer, são maravilhosos. Se nós vivermos nas veredas antigas dEle, certamente nossa vida vai ser muito boa, apesar das dificuldades. Porque a vontade dEle é o quê? Boa, perfeita e agradável. Amém? O jugo dEle é? E o fardo dEle é? Só que o mundo está nos enganando. E nós estamos numa estação aqui nessa comunidade de alinhar. Eu me sinto privilegiado, eu não trato aqui com relaxo, com desrespeito aquilo que Deus confiou a mim. Tenho que melhorar sim, mas trato com seriedade. Da mesma forma, você que é um facilitador nessa casa, você recebeu a alta confiança do Rei. Recebeu a alta confiança de Jesus para exercer essa função. Se você tem a oportunidade de tocar no louvor, você recebeu um privilégio. Se você está tendo a oportunidade de ir lá nesse retiro servir essas cordeirinhos de Jesus, você está recebendo um privilégio e vai ter que ser feito melhor. Se você está tendo a oportunidade de servir ali no acolhimento, vai ter que ser feito melhor. Você é do reino de Deus, você precisa viver do jeito do reino de Deus. Você não vive como o mundo, que não tem horário, não tem compromisso. Você vive do jeito que é do reino de Deus. E eu segunda-feira tive a consulta com a neurologista, eu faço acompanhamento, para quem não sabe, né? Eu tive um AVC no ano de 2021, dia 3 de janeiro de 2021, e recebi um milagre, recebi uma artéria nova. Agora em janeiro vai fazer 5 anos, e agora no mês de outubro eu tenho a última ressonância magnética para receber alta. E lá foi um papo muito leve, porque não tinha o que tratar da minha saúde. É só pegar as guias para fazer o exame para ela dar alta. E acabamos caindo no assunto do por que tem tantos diagnósticos de autismo. Eu trago aqui para você uma visão da neurologista. Ela disse, Cleberson, a maior parte dos casos de autismo hoje não são autismos, do ponto de vista de debilidade neurológica. São comportamentos similares de um autista devido ao comportamento de criação dessas crianças. Devido ao mau uso da tecnologia e outras coisas, tem tornado eles ter o mesmo comportamento de um autista, mesmo não sendo um autista. Eu conversando com uma irmã, ela disse que tem uma casa que o jovem... eu vi um vídeo na internet que a Beth me mandou também sobre isso. O jovem, ele considera o quarto dele um ambiente privativo. E que tem uma placa lá que não pode entrar sem autorização. E numa casa que essa irmã trabalha, tem um lugar de colocar comida. Sabe quando você passa a comida ali na porta, a porta está fechada, você só passa a comida? Por quê? Porque o filho sempre está jogando videogame, ele não quer ser incomodado, então a mãe criou um lugar na porta onde passa a alimentação para o bebê. E aí certamente ele vai receber algum laudo, né? Não estamos desprezando que alguns têm mesmo, irmãos. Eu estou falando aqui a opinião de uma médica, neurologista, inclusive ela está à disposição da igreja para vir dar uma palestra aqui. Porque você acredita mais no neurologista do que no pastor. Mas vou trazer ela aqui. Ela atendeu o Greca, que era o prefeito aqui, ela é médica do Greca. E ela tem o privilégio de ser minha médica. Você está entendendo que absurdo, os jovens e adolescentes estão tendo comportamentos. E ela diz que grande raiz disso é a questão tecnológica. Porque eles não têm mais relacionamento interpessoal, eles só têm relacionamento com a tecnologia. Isso está tornando eles um bicho, em grande parte, que não se relacionam e não sabem ser contrariados. Sabe o que está acontecendo? Nós temos muito bebezão adulto na vida da igreja, que não sabe ser corrigido, que não sabe ser contrariado e que não sabe ser pastoreado. Esse é o fato.
Mas esse não é o reino de Deus. Não deve ser assim na sua casa. E não vai ser assim aqui. Porque aqui nós não aceitamos autoritarismo e não aceitamos falta de respeito com a autoridade de Jesus e a autoridade daqueles que Jesus levanta. Amém? E tudo isso vai ser para o nosso bem. E vamos ter filhos felizes, felicidade e verdade. Vamos ter famílias fortes, vamos ter uma comunidade forte e vamos avançar, porque vamos seguir a Jesus. Discípulo de Jesus não segue o humanismo secular, mas segue o cristianismo, tendo Cristo como Senhor. Amém? Então o desafio de Jesus aqui hoje, eu quero falar para você algo aqui muito importante, que é interessante, né? Ó, grave isso aqui. Nós acabamos de ler um texto que fala o seguinte, que fala que Jesus está chamando os discípulos. Ó, grava essa aqui, pega essa revelação. Jesus está chamando eles e não fala assim, ó, vem que eu quero cuidar de vocês. É ou não é? Vem que eu vou transformar vocês em quê? Pescadores de homens. Não inverta a posição do discipulado. Discipulado é um chamado radical de Jesus para seguirmos e fazermos o que Ele está nos mandando fazer. E não um chamado para sermos cuidados apenas. E a primeira coisa que Jesus fala assim, estou te chamando para você me seguir, porque eu vou transformar você num pescador de almas. Você quer ser discipulado aqui na igreja? Amém? Você quer? Muda a tua cabeça. Não estou falando para você que alguém vai ficar te paparicando e cuidando de você. Isso já é um relacionamento de pastoreio mútuo. O chamado para discípulo é um chamado de nível elevado. É agora você mudar de nível, crescer, avançar e se responsabilizar pela missão. Junto com os seus irmãos, você está dizendo, eu me responsabilizo pela missão porque eu me submeto ao meu Senhor. Amém? O chamado de Jesus para nós hoje, e é só uma pincelada aqui, que o alimento é profundo, é para nós sermos discípulos dele. E discípulos se responsabilizam, discípulos se submetem. Amém? Você vai ver o quanto a vida da igreja é poderosa para fazer você avançar em níveis que você jamais avançaria no mundo. Aqui você vai aprender valores que você nem precisa ir no exército como o Andrew foi. Porque aqui você está no exército de Cristo, nós vamos te treinar para você andar segundo os valores do reino de Deus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Guto, vem aqui cantar uma para nós aqui. Venha, não vai ficar na folga aí não. A Ju também já vem para cá. Murilo, venha tocar para nós, fazer o Andrew também. Glória a Deus.